Olá, alunos! Espero que todos vocês estejam bem. Vamos lá para mais uma aula de ciências. Hoje nós vamos continuar falando sobre os sentidos humanos, ok? Então, vamos falar um pouco sobre os olhos e a visão. Os olhos, eles são os órgãos responsáveis pela visão. Então, por isso que a gente vai estudar um pouquinho a estrutura deles. Então, aqui a gente tem a vista frontal e a vista lateral de um olho. E aí a gente tem que a primeira parte que a gente vai falar do olho é a membrana. E ele não só tem uma, ele tem três, que é a esclerótica, a coroide e a retina. A esclerótica é a mais externa, é essa branca, tá? Quando a gente vê o olho, a gente vê essa parte branca, é a esclerótica. Na esclerótica tem uma partezinha na frente, que é uma saliênciazinha chamada de córnea, tá? E ela faz uma irrigação nos olhos. A coroide, já aqui na vista lateral a gente vê melhor a coroide, a gente sabe aqui que a coroide é ela por onde o sangue circula, tá? Levando toda a nutrição que o olho precisa. Na parte da frente, na coroide, apresenta uma região circular chamada de íris, que dá cor ao olho. Então, a gente tem íris verde, íris azul, íris castanho. E na partezinha central da íris tem um orifício. Muitas pessoas confundem, acham que é um buraco, que é um pontinho preto. Na verdade, ele é um buraquinho, por isso que ele é escuro. E ele dá direto na retina. Então, a retina ela é preta e ela é a camada mais interna e sensível do olho. É onde a imagem se forma. E a retina ela é conectada ao nervo óptico que faz a transmissão até o cérebro para chegar lá a imagem, tá? Por isso que ela é preta. E aí, quando a gente vê esse orifíciozinho, esse buraquinho, ele parece que ele é um ponto preto dentro do olho, mas não é um ponto. É a pupila, que é o local onde vai contrair ou relaxar, para que a imagem chegue até a retina e seja formada lá. Mas antes de chegar na retina, nós temos o humor aquoso, que é uma substância líquida que está entre o cristalino e a íris. O cristalino ele é uma lente transparente e sólida, é uma lente mesmo, que faz o ajuste da imagem, para que a imagem chegue nítida na retina. Mas antes de chegar na retina, vai passar pelo humor vítreo, que é uma substância gelatinosa que preenche o restante da cavidade ocular, entre o cristalino e o restante, né, do olho. Além dessas estruturas, a gente tem as estruturas de proteção dos olhos, que são as pálpebras, os cílios, as sobrancelhas, também chamadas de supercílios, as glândulas lacrimais e os músculos oculares. As pálpebras são essas dobras, né, onde as mulheres gostam de fazer maquiagem, né? A gente gosta, mas a gente não deveria usar esses locais e colocar maquiagem neles. Por quê? Porque a maquiagem ela pode se misturar com a lágrima e aí causar um problema sério nos olhos. Pode causar uma doença, pode deixar a pessoa cega, então a gente tem que ter muito cuidado. Se a gente fosse pensar, a gente não usaria nem sombras, nem máscara nos cílios, porque os cílios é uma estrutura para impedir a entrada de poeira e ela faz com que a gente pisque, né? Pesa a pálpebra e a gente pisca, protegendo também do excesso de luz. E as glândulas lacrimais, elas produzem as lágrimas que lubrificam os olhos, não deixando que ele fique ressecado, e também limpam o globo ocular para que não fique micro-organismos e poeira acumulados nos nossos olhos, que podem causar doenças graves, deixando a pessoa até cega. Como que funciona a visão, né? A gente vê, por exemplo, essa garrafa aqui, eu consigo enxergar ela porque a luz reflete nela. E essa luz, esse reflexo dessa luz entra nos meus olhos e atravessa a córnea, a pupila, os humores, né, o cristalino, e chega ao fundo do olho, na retina. E lembra que eu falei que a retina é preta? A imagem é formada lá, só que na retina, quando chega, a imagem fica invertida. E essa imagem fica igual um filme de uma máquina fotográfica. A imagem fica invertida lá. Mas a gente vê invertido? Não, a gente não vê a imagem invertida. Por quê? Porque quando chega no nervo óptico, ele transmite a imagem para o cérebro e no cérebro ela chega correta. Ela não chega invertida. Invertida se forma na retina, tá? Porque a retina também é um pouquinho viradinha. Aqui é a estrutura, né? Todas as estruturas dentro dos olhos, está falando um pouquinho que a lágrima, né? A importância da lágrima.
que ela está relacionada com as fossas nasais também, tá? Por isso que sai a lágrima pelo nariz, também quando a gente chora, né? A gente chora muito, a lágrima escorre pelo nariz, porque é um local que ela tem para extravasar. A íris, ela não só serve para dar cor aos nossos olhos, tá? Ela serve porque você pode prestar atenção nesse olho claro aqui, né? Essa área aqui, ela verde, cinza, marrom, né? Pode ser de várias cores. E aqui é bem clarinho, dá pra gente ver os raios que tem ao redor da íris, formando a íris. Esses raios são fibras. E ao lado delas tem os músculos, que faz com que essa pupila, esse orifício, ele contraia, vai fechando, não fecha totalmente, porque tem que entrar um pouquinho de luz, senão a gente não enxerga, ou dilata, fica bem grandão, né? Você pode ver que em cães, em gatos, a gente vê isso, mas nas pessoas também. Quando há pouca luz, a retina fica bem dilatada. Quando há muita luz, a retina se contrai. Para quê? Perdão, onde eu falei retina é pupila, tá? Voltar lá. Quando tem pouca luz, essa pupila ela vai dilatar, buscando luz para que a gente enxergue melhor, para que a imagem seja formada na retina, tá? Então a pupila dilata para que entre mais luz a gente consiga ver. Isso em locais com pouca luz. À noite, por exemplo, acontece isso. Durante o dia, onde você tem mais luz, principalmente do sol, é o contrário. A pupila ela contrai, ela vai se fechando para evitar que grandes quantidades de luz em excesso, entre na retina, queimando a retina, tá? Isso acontece porque os músculos fazem isso, a musculatura lisa que tem nos olhos. E o cristalino, que é uma lente? O cristalino é a mesma coisa de uma lente de uma máquina fotográfica. Ele regula o foco da imagem, tornando ela nítida, né? Então, pode ser para frente, para trás, fazendo com que a imagem fique nítida. E é a mesma coisa, são músculos que fazem com que haja esse relaxamento, essa contração, esse repuxo, tá? E aqui a gente entra na gustação. A gustação, a gente fala junto com o olfato, tá? A língua, ela é o órgão responsável pela gustação. E as fossas nasais é responsável pelo olfato. Por que, professora, que a gente fala os dois juntos? Porque eles são percebidos, a imagem tanto do paladar quanto do olfato é percebida no cérebro praticamente na mesma área. Então, quando a gente está, por exemplo, com o nariz entupido, tá gripado, a gente consegue perceber muito pouco o sabor dos alimentos ou não percebemos nada. Por quê? Porque são áreas associadas, são sentidos associados, por nervos associados, tá? Então, aqui na língua, por exemplo, a gente consegue perceber o gosto, tá? Por quê? Porque tem essas bolinhas, né? Na parte de cima da nossa língua, é cheia de bolinha, é enrugada. Na parte de baixo da nossa língua, a gente tem lisa, né? A parte é lisa, e além disso, a gente tem as glândulas salivares, né, que fazem com que haja o começo da digestão também dentro da nossa boca, tá? É na nossa boca que inicia a digestão. E aí, continuando falando da língua, a língua é muito importante. Olha só, a língua ela tem esses corpúsculos gustativos especializados em sentir o gosto, né? E a gente consegue sentir alguns gostos, tá? Nessa imagem falta o gosto umami, sabor umami, tá? Mas mais pra frente a gente fala sobre ele. Então, professora, a gente só sente esses sabores nesses locais da língua? Não. A gente sente melhor o amargo no fundo, o ácido nas laterais próximas do fundo, o salgado nas laterais à frente, o doce mais na ponta. A gente sente melhor, a gente não só sente nesses locais, tá legal? Isso é uma informação importante. E o olfato, né, são as fossas nasais que são responsáveis pelo olfato. E as fossas nasais, elas estão lá no interior do nosso nariz, não é no início do nosso nariz, é bem no interior que nós temos o bulbo olfativo, o nervo olfativo, que estão ligados, né, conectados com as células que vão enviar as respostas dos estímulos ao cérebro, para que ele possa responder com as lembranças, né? Ou, por exemplo, quando você sente o cheiro ruim,
num alimento, você não vai comer ele, você vai se livrar dele, porque ele pode estar estragado, né? Então, essa informação ela é conduzida pelas fossas nasais, que estão ligadas às células olfativas, que vão levar essa mensagem até o nervo olfativo, que vai chegar até o cérebro. Então, assim, é um caminho que é percorrido de uma forma muito rápida, tá? Como que faz? As partículas, elas se desprendem, igual dessa flor aí. As partículas se desprendem. E aí levam a essência, levam o cheiro. A gente tem que tomar cuidado para não ir pólen também, que pode causar alergia, pode chegar no local que não deve chegar, né, causar outros problemas. Então, assim, a gente não pode chegar muito perto dos objetos e para sentir o cheiro, não, tá? A gente deve manter uma certa distância, porque pode ir junto partículas, né, e adentrar na nossa fossa nasal e ir junto até a traqueia e pode chegar até o pulmão. Então, a gente acaba aspirando com o nosso nariz e a gente tem que ter cuidado, tá? Então, por hoje é só essa aula. Estudem bem para a prova de vocês e bons estudos, tá? Um beijo para vocês.